graça e paz. Amém. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um. Presente também, posteriormente, aqueles que vierem ter acesso à palavra de Deus aqui presente. Gostaria de ler com os irmãos em 1 Timóteo 3, versículo 14 até 16. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai de amor, misericórdia e graça, Deus de todo poder. Ó Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos por este momento, Pai. Que o Senhor nos conceda estarmos aqui como igreja para juntos compartilharmos a Tua palavra. Amém. Fala, Senhor, conosco. Amém. Precisamos ouvir a Tua voz. Amém. Deus, que não venhamos falar nada de nós mesmos, Pai, mas tudo de acordo com o Teu Santo Espírito. Amém. Para louvor e glória. Amém. Amém. Timóteo 3,14, a palavra de Deus diz assim: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, comum e baluarte da verdade. Evidentemente grande é o mistério da verdade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória. Graças a Deus. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas nas últimas reuniões, as mensagens aqui anunciadas, eu lembro até para o irmão Juarez, quando esteve aqui, ainda no final de janeiro, falam justamente do comportamento cristão, de como os filhos de Deus devem se comportar, tanto na Assembleia como na vida social. E sempre foi, não sei se posso dizer preocupação de Deus, mas sempre foi a vontade de Deus que os seus filhos andassem em conformidade à vontade dele. E aqui nós vemos que Paulo, ele escrevendo a Timóteo, o seu filho na fé, a preocupação dele é instruir Timóteo de como a igreja deveria se comportar naqueles dias. E essa palavra é para nós até hoje, porque a palavra de Deus ela vai perdurar até a volta de Jesus Cristo, quando virá buscar os seus, e aí nós estaremos com Ele. Mas por enquanto nós estamos aqui, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e conduta, e ela tem que ser observada pelos filhos de Deus em uma constância que leve-nos a desprender das coisas seculares e estarmos mais próximos de Deus. Essa é a vontade de Deus. E Paulo aqui preocupado, ele está escrevendo e instruindo Timóteo como a igreja deve se comportar. E diante de tudo isso, ele está falando ali dos bispos, dos diáconos, dos homens, das mulheres. E por que ele fala isso? No capítulo 3, versículo 7, ele fala assim: pelo contrário, porque ele está falando antes, não seja neófito, falando dos diáconos, dos bispos, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Isso é no versículo 6. Mas no 7 ele fala, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Aí ele está
portamos com os nossos irmãos aqui, com carinho, com amizade, com comunhão. Mas aqui Paulo está falando, é necessário que tenha bom testemunho dos de fora. A preocupação aqui é como os de fora nos enxergam, como eles nos veem, a partir do momento que nós dizemos que nós somos cristãos, que nós somos filhos de Deus. É necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na vergonha e no laço do diabo. Então, você ter um bom testemunho e você ser testemunho de Cristo, como filho de Deus, é livramento. É livramento. Você não cai no laço do diabo. Porque o diabo, constantemente, ele nos acusa e nos oferece coisas boas, mas que desagradam a Deus. E aqui, Paulo diz: escrevo, Timóteo, essas coisas, esperando ir ver-te em breve. Eu espero poder ir ter contigo pessoalmente, te abraçar, ter comunhão contigo pessoalmente. Porém, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então nós somos igreja do Deus vivo, nós somos coluna e baluarte da verdade, nós somos testemunhas de Cristo, nós somos aqui aqueles que Deus opera o seu poder através de nós, porque nós somos seus filhos. E Deus, desde a criação, Ele sempre quis que o homem participasse com Ele, a partir da sua criação e durante a peregrinação do seu povo aqui na terra. E não é diferente até nos dias de hoje. Por quê? Porque quando um irmão ele vem trazer a palavra, que essa palavra não seja dele, é Deus operando na vida desse irmão como um canal de anunciação da sua palavra, para que a igreja receba a palavra de Deus e seja orientada de acordo com como se deve proceder, não só dentro da Assembleia, mas principalmente dando testemunho de Cristo para aqueles que estão de fora. E aí, Paulo está dizendo aqui, é assim que deve se proceder na casa de Deus. Quando fala da casa de Deus, não está falando do ambiente físico, mas você é a casa de Deus. Você é a morada do Espírito Santo de Deus. Você é a morada de Deus. Então, a partir do momento que você tem consciência disso, então aí você tem que tomar uma decisão. Como você deve proceder? Como que você deve andar? E Paulo ele sempre procurou orientar as igrejas. Em 1 Coríntios 10, eu vou ler para os irmãos no versículo 23, e nós sabemos tudo o que acontecia naquela assembleia. Nós sabemos tudo o que acontecia na igreja de Coríntios. E Paulo ele precisava colocar aquela igreja
tal coisa, e edifica. E edifica o meu próximo, se edifica o corpo de Cristo. E ele continua dizendo: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Não sejam ignorantes com respeito ao seu próximo, buscando o seu próprio interesse, mas ame o seu próximo. Perceba a necessidade do seu irmão. Perceba a necessidade do irmão que está do seu lado e ofereça ajuda a ele. Porque juntos estamos na mesma caminhada. O povo de Deus, que morava longe ou fora de Jerusalém, todos os anos eles iam para Jerusalém. E naquela caminhada eles se ajudavam. Eles cantavam hinos, salmos. E eles se ajudavam na caminhada para que eles pudessem chegar juntos lá no templo e adorar a Deus juntos. Isso fala de comunhão. Então, quando eu busco o meu próprio interesse, eu desprezo o interesse do meu irmão. Eu desprezo o interesse do meu próximo, ainda que não seja o meu irmão em Cristo. Comete tudo o que se vende no mercado sem nada perguntar-se por motivo de consciência. Você é filho de Deus? Participe, mas não pergunte. E aí continua: porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos os convidar e quiser dizer, comede tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar-se por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ele, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Então, se alguém advertir que é coisa sacrificada a ele, não toque. Não toque, por motivo de consciência e por causa daquele que vos advertiu, porque senão você vai causar escândalo. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Então Paulo está dizendo aqui: toma cuidado. Você é livre em Cristo, o Senhor já vos libertou, mas toma cuidado, para que a sua liberdade não seja julgada por aqueles que são incrédulos. Consciência alheia. Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado ou por que hei de ser censurado por causa daquilo por que dou graças? Então tudo nós podemos, a partir do momento que nós damos graças a Deus e agradecemos, nós podemos participar, mas cuidado com aquele que está do seu lado, para que você não seja censurado por aquilo que você dá graça. Está falando de comportamento, está falando de consciência cristã, está falando de perceber a situação e como agir para que o nome do Senhor não seja escandalizado através da sua posição. Isso é muito importante, irmãos. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeu, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Os irmãos entendem que a nossa atitude e a salvação daqueles que não conhecem a Cristo ainda depende da nossa atitude. Depende do nosso comportamento, depende das nossas ações, aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho. Então Paulo está dizendo aqui: tome cuidado, não é o seu interesse. Observe o interesse do seu próximo, ainda que não conheçam a Cristo, para que eles possam ser salvos. E aí ele vai dizer
toma cuidado. Mas aí, irmãos, implica muito naquilo que nós estamos ouvindo e o que nós estamos fazendo com aquilo que nós ouvimos. Porque houve um momento na vida do povo de Deus que eles estavam totalmente distanciados de Deus. E isso não é novidade. Mas Deus tinha os profetas que anunciavam: olha, voltem, olha, arrependam-se, olha, tomem cuidado. Mas os profetas, eles eram maltratados por isso, porque o povo queria ouvir o que eles queriam. Nós vamos ver que Jeremias, o profeta chorão, e ele era um profeta chorão, por quê? Porque além de ele sofrer perseguição, ele apanhava, ele era maltratado por causa daquilo que o Senhor mandava ele dizer. O povo não queria ouvir e achavam que toda a culpa era de Jeremias. Ele sofria por isso, e sofria também por saber que o povo ia sofrer porque não obedecia. E aí, no capítulo 6, o Senhor está dizendo assim, olha, Jeremias diz: assim diz o Senhor, ponde-vos. Porque no versículo anterior ele vai dizer, eles anunciam paz, mas não há paz. Não tem paz. Eles não estão em paz. Eles não vivem a paz. Porque eles estão distantes de mim. E quando nós estamos distantes de Deus, nós não temos paz. E nós percebemos que o ser humano natural, ele não tem paz. O incrédulo, ele não tem paz. Porque a paz deles, ela é alicerçada nas coisas desse mundo. Percebam tudo que está acontecendo. Eles estão preocupados com tantas coisas. E Jesus Cristo mesmo diz para os seus discípulos: não se preocupem com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de beber. Não se preocupem. Olhem para toda a criação do Pai. Olhem para os lírios do campo. Olhem para as aves do céu. Olhem para tudo isso. Vocês são muito mais importantes. Se Deus cuida de tudo isso, imagine de vocês. Então vocês estão ansiosos, preocupados? Não. Mas a questão é que nós ouvimos e nós não retemos. Nós ouvimos por ouvir. Terminou aqui, nós vamos embora. Continua a nossa rotina e nós não vivemos aquilo que foi anunciado. Porque aquilo que foi anunciado por Deus, porque é a palavra de Deus. E Deus quer que os seus participem do Evangelho do seu Filho. Anunciem. Assim, desde a criação. Nosso Deus criou tudo, mas Ele quis que Adão participasse da criação. Como? Você vai sentar, Adão, os animais vão passar todos diante de você, e você vai pôr o nome deles. Imagina que privilégio. O Deus da criação, que poderia Ele nomear tudo, Ele dá a Adão fazer isso. Dessa forma, Adão se torna participante do Senhor na criação. Percebe que Moisés, ele nasceu, ele foi guardado pelos seus pais, mas depois ele foi parar no Egito, sua mãe cuidou. Porém, lá no Egito, ele percebe o sofrimento do povo de Deus e ele resolve não fazer parte do Egito, ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó. Ele percebe isso, ele prefere sofrer com o povo hebreu, porém, ele precisa sair de lá. Ele precisa sair de lá. Porque o Egito, ele é tentador. Em algum momento ele poderia pensar: o povo está sofrendo, mas eu também estou sofrendo, mas eu posso ser o próximo Faraó. É tentador ou não? Adquirir riquezas aqui é tentador ou não? Mas até que ponto aquilo que eu adquiro aqui glorifica a Deus? Até que ponto aquilo que eu faço aqui glorifica a Deus? Até que ponto a minha vida está glorificando a Deus? Mas Moisés, ele saiu de lá. Deus tirou ele de lá.
lá, não importa a forma com que ele saiu, Deus o tirou de lá. Ele foi no deserto, sim, 40 anos pastoreando ovelhas que não era dele. E ali ele foi desconstruído. Por quê? Porque Deus poderia, pelo seu poder, simplesmente tirar o seu povo do Egito. Mas ele quis que Moisés participasse da libertação do seu povo. Percebe que Deus maravilhoso é esse? Irmãos, o Evangelho que é anunciado hoje, pelos irmãos ainda que anunciam a verdadeira palavra de Deus, é o mesmo Evangelho que os anjos anelaram querer conhecer mais e anunciar, mas o Senhor deu a seus filhos esse privilégio de anunciar a sua palavra. E lá em Jeremias o Senhor vai dizer assim, olha, ponde-vos à margem do caminho e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Qual é o bom caminho? Perguntem. Se vocês não sabem, perguntem. Alguém vai dizer, vai anunciar a vocês qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaias sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta, mas eles dizem, não escutaremos. Ó povo de dura serviço, coração duro, fechado para as coisas de Deus, mente pequena e vazia, voltada para as coisas seculares, passageiras, e desprezam as coisas eternas que Deus oferece todos os dias aos seus. Nós não andaremos, nós não escutaremos, irmãos, porque nós não venhamos a estar incluídos nesses que não andam no caminho do Senhor e que não escutam o conselho do Senhor. E aí nós vamos perceber, irmãos, que a nossa conduta vai dizer aquilo que nós somos. A maneira como que nós agimos e reagimos lá fora vai dizer aquilo que nós somos. Se não, vejamos. Em Atos 9, vai dizer assim, olha, Saulo ainda, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Se achasse algum que era do caminho. E agora a gente vai perceber, nós somos do caminho ou nós não somos do caminho? Perguntai pelas veredas antigas. Perguntai, qual é o bom caminho? E aqui, Paulo está pedindo cartas para que se ele encontrasse alguém que era do caminho, peraí, alguém diferenciado, é alguém separado de uma sociedade comum, de uma sociedade que não anda no caminho do Senhor. Mas o que é esse caminho? Nós vamos ver em João 14. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, mas nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Então quem que Paulo estava procurando? Quem que Paulo estava indo buscar para aprender? Aqueles que andavam no caminho do Senhor. Cristãos verdadeiros. Aqueles que seguiam a Cristo. Andavam no caminho de Cristo. Eram esses que Saulo estava indo buscar. Nós sabemos do texto, o plano dele não deu certo, mas o plano do Senhor prevaleceu sobre a vida dele. E partiu Barnabé, esse aqui está em Atos 11, para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o mundo se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Percebe, irmãos? Aqueles que eram conhecidos como os do caminho, agora eles têm uma nova identidade. Eles são conhecidos como os cristãos. E lá em Antioquia, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos.
de que religião eu é. Qual igreja você? Eu falei, eu sou cristão. Ele falou, não. Ele não queria que eu dissesse que eu era cristão. Eu fiquei insistindo, eu sou cristão. Eu sou cristão. Não, mas ele só parou quando ele disse, ele sugeriu para mim, você é evangélico? Eu falei, sim. Aí ele parou. Mas ele não se contentou enquanto eu dizia que eu era cristão. Temos que tomar cuidado, caso eu persista que eu era cristão. Bem, e aqui em Antioquia, eles pela primeira vez foram chamados cristãos. Identidade de Cristo, intrínseca naqueles homens. É Cristo na vida daqueles homens. Eles são chamados de cristãos. Mas o que é ser cristão? Jesus vai dizer lá em João 13: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Percebeu? Se nós amamos uns aos outros, isso é um sinal para aqueles de fora verem em nós que nós somos de Cristo, que nós somos discípulos de Cristo, que nós somos cristãos. É simples, mas é difícil, não é? Amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou, é difícil, mas para aquele que tem Cristo, entende como foi amado por Ele, e aí acontece como aquela mulher na casa daquele religioso que não dá honras ao mestre, mas aquela mulher entra e lava os pés do Senhor com suas lágrimas. E Jesus, voltando para ela, ele repreende Simão, o religioso, e diz: você não me deu honras nenhuma, você não me ofereceu água, você não me ofereceu uma toalha, você não beijou o meu rosto, me honrando estar aqui mais ela. Porém eu vos digo, quem muito amou é porque muito foi perdoado, mas aquele que pouco, que nada tem a se perdoar, não ama. Aí quando nós compreendemos o amor de Deus dispensado a nós através do seu Filho, aí sim nós vamos entender o como nós devemos amar o nosso irmão. É vida de Cristo em nós. E quando eu amo o meu amor, assim como Cristo me amou, a ponto de dar a sua vida a mim na cruz por causa de mim, um miserável pecador, aí eu vou entender o quanto é pequeno o meu amor dispensado ainda ao meu irmão. Preciso amadurecer mais. Preciso de ter mais comunhão com o Senhor. Preciso estar mais perto do meu Senhor. Andar mais com Ele. Para que o Senhor possa trabalhar mais comigo. Bom, e ser cristão, irmãos, e ser testemunha de Cristo não é fácil, não. Está tudo bem conosco, irmãos? Nós devemos tomar cuidado, porque o cristão verdadeiro, autêntico, ele é perseguido. O Filho de Deus que dá testemunho da cruz, ele é perseguido. Não foi à toa que Misael, Azarias e Ananias foi jogado na fornalha ardente. Eles foram jogados lá por causa do testemunho deles, por causa da posição deles diante de Deus, por causa do amor deles ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o mesmo Deus que é o Deus da igreja hoje. Por isso que eles foram jogados na fornalha ardente, porque eles não se dobram a ídolos erguidos por Nabucodonosor, e eles enfrentam o rei não respondendo à indagação do rei,
mas dizendo que se Deus quisesse livrá-los da fornalha, livraria, mas se o Senhor não quisesse, assim mesmo eles não se dobrariam ao ídolo levantado por aquele rei. É um testemunho, é uma posição que leva eles a serem lançados na fornalha ardente. Daniel foi lançado na cova dos leões porque ele não atentou para o decreto de Dario, o rei. Lógico, por causa daqueles que perseguiam Daniel, por inveja de Daniel, por 30 dias não poderiam requerer, orar a Deus nenhum, ou pedir qualquer coisa a pessoa nenhuma que não fosse o rei. Mas Daniel é filho de Deus, ele sabe a posição dele como filho de Deus, ele sabe porque ele está ali na Babilônia, junto com o povo de Deus, para ser luz sim no meio das trevas. Ele não atenta para o decreto do rei, e 3 vezes por dia, voltado para Jerusalém, ele faz as suas orações. É maravilhoso isso. Ele é lançado sim na cova dos leões, mas o Senhor o livra de lá, assim como o Senhor o livrou a Misael, Azarias e Hananias ali na fornalha ardente. E nós achamos que nós temos que estar alinhado com o Estado, alinhado com a política, alinhado com a questão financeira, para que nós possamos ir bem. Não, nós só vamos ir bem quando nós estamos alinhados com Cristo, guiados pelo Espírito Santo de Deus, fazendo a vontade de Deus. Não importa a situação que nós nos encontrarmos, a perseguição que nós sofremos, nós sabemos para onde nós vamos. Se nós sabemos, irmãos, em vão estar até mesmo aqui. O que nós viemos buscar aqui? Se não ouvir a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus, e conforme Paulo diz, cada um ande conforme aquilo que foi distribuído. O que nós temos ouvido aqui, irmãos? O que penetrou nos nossos ouvidos foi até a nossa mente, o que desceu ao nosso coração, o que nós estamos retendo, para que nós possamos responder a esse Deus maravilhoso, na nossa conduta de vida, e poder anunciar ao mundo que Cristo é o único Salvador, e que sem Ele não há salvação. Ele é o único caminho, e somente através dele nós possamos ser chamados filhos de Deus. E por que, irmãos, nós temos que ser testemunhas de Cristo? Porque nós temos que concordar como cristãos, como verdadeiros filhos de Deus, num mundo caído, num mundo em trevas. Lá em 1 Pedro vai dizer assim, olha, capítulo 2: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos raça eleita, sacerdócio real, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E há uma finalidade para isso. Essa finalidade é de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Nós não éramos nada, irmãos. Imagine que nós não éramos nada, dignos de morte. Mas o Senhor veio até nós, e agora nós somos raça eleita, nós somos eleitos pelo Senhor, nós somos santos, irmãos, nós somos sacerdotes real. Imagina, irmãos, nós temos acesso ao Pai, porque o seu Filho se entregou ali na cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo, e agora nós temos acesso livre ao Pai, onde só o sumo sacerdote tinha acesso. Agora nós temos acesso, porque nós somos sacerdotes também. Agora nós somos povo de Deus, nós somos filhos de Deus, por causa do Filho de Deus, porque a misericórdia do Pai nos alcançou. A
através do seu Filho. Por causa disso, irmãos, que nós devemos entender e perceber como nós devemos nos comportar nesse mundo caído. Como nós temos tratado as pessoas, como nós temos tratado o nosso vizinho, como nós temos tratado aqueles que chegam até nós. E aí eu lembro do irmão Juarez que esteve aqui. Aí ele leu lá em Mateus 5, 14. Mas no 13 diz: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra, vocês têm que fazer diferença. O mundo está caído, mas vocês não. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. No mundo jaz o maligno, mas vocês estão livres do maligno. E nós estamos livres do maligno, desse sistema maligno, porque Jesus orou por nós, João 17. E aí o nosso irmão leu Mateus 5, 14, vós sois a luz do mundo. Então a luz de Cristo tem que refletir em nós. E todo mundo, quando olhar para nós, perceber que tem algo diferente em nós. As pessoas vivem em depressão. As pessoas vivem ansiosos. Nós não estamos livres disso, nós não vivemos assim. Nós temos momentos que nós estamos deprimidos, nós estamos ansiosos, mas nós não vivemos assim. Mas aqueles que são do mundo, eles vivem assim. É possível hoje nós vemos criança com 12, 14 anos com depressão, vivendo depressão. Nós percebemos pessoas, porque passam pessoas por nós. Na oportunidade nós falamos de Cristo. Vocês estão ouvindo, não sei, mas está sendo anunciado que vivem com depressão. Mas o povo de Deus não. Porque nós somos instruídos pela palavra. Ou nós confiamos, ou nós não confiamos. Ou o Senhor supra as nossas necessidades, ou então nós vamos correr atrás. E não é para ser assim. Nós temos que confiar que o Senhor supre todas as nossas necessidades. E que nós estamos livres do sistema maligno desse mundo. Porque nós não somos desse mundo. Somos peregrinos aqui. Não pertencemos aqui. Nossa morada não é aqui. Somos estrangeiros aqui, mas estamos aqui. Nós somos separados, santos e separados. Somos filhos de Deus. Precisamos entender isso. E é urgente, porque os dias são difíceis. As coisas estão afunilando. Mas o povo de Deus, a igreja de Deus, não pode deixar de marchar rumo ao alvo que é Cristo. Então nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E aí Jesus vai dizer em João 14: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós. O mundo não conhece, o mundo não entende, mas nós conhecemos. Agora, Ele habita em nós. Ele não está simplesmente conosco, mas Ele habita em nós. Agora nós somos o templo, morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Imagine, irmãos, quão importante é isso. O próprio Deus habitando em nós, Deus Espírito Santo habita em nós. E ainda, talvez nós não temos importância para isso. Ele habita em nós. Sim. Mas como que eu posso saber que o Espírito Santo habita em mim e ainda eu tenho que tomar atitudes? Como entender isso? Como que eu posso ser um cristão autêntico e verdadeiro diante desse mundo caído que não há esperança? Não, irmãos, nós temos esperança, nossa esperança é Cristo. E Romanos 8 vai dizer assim, no versículo 12:
de Deus, que daí sim eu vou me tornar filho de Deus. É o que a palavra de Deus diz. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E ser guiado pelo Espírito Santo, e quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, não há outro caminho senão o de Cristo. O Espírito Santo não vai me levar por um atalho qualquer, não, é Cristo. O Espírito Santo veio para nos orientar, nos exortar, nos conduzir, glorificar a Cristo. E Cristo sim, ser glorificado através da minha vida quando eu sou guiado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Então, irmão, precisamos entender tudo isso e refletir sobre isso. Mas como ter uma vida de igreja, uma vida de comunhão? Às vezes a gente ouve tanta coisa, a gente vê tanta coisa, a palavra de Deus sendo deturpada por tantos pregadores aí que só almejam coisas terrenas e levam todos a crer que aqui é a melhor opção de vida, deixam de anunciar Cristo, e aí percebe que as assembleias não há mais comunhão, não falam de Cristo mais, são coisas seculares. E onde que eu consigo encontrar na Bíblia uma referência de cristão autêntico, verdadeiro, que amem a Cristo, em detrimento de tudo que há no mundo, deixando tudo de lado e viver somente a vida de Cristo? Poder viver igual Cristo viveu, anunciar a Cristo através da sua vida. Onde que eu encontro isso? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Fala de comunhão, fala de desapego, fala de amor ao próximo, fala de amor à palavra de Deus. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza, simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Por isso que Paulo vai dizer: cuidado com a consciência do seu próximo, porque a partir daquilo que você vive depende a salvação de muitos. E aqui é o exemplo de como a igreja tem que ser e tem que viver. Aqui sim, a verdadeira igreja de Deus, nas atitudes, tudo em comum, comunhão. Fala de um corpo só, de uma mente só, de um pensamento só. Eles pensavam em Cristo, eles viviam Cristo, eles se entregavam por Cristo. Momentos de perseguição, momentos de dor, eram lançados nas arenas aos leões, famintos, dias e dias sem comer, para que aqueles leões pudessem executar todos aqueles cristãos. Eram queimados nas ruas de Roma, de Jerusalém, perseguidos. O próprio Saulo perseguia, matava, prendia, mas eles estavam em comunhão, vivendo a palavra de Deus, não negavam a Cristo, honravam a Cristo. Está aqui o exemplo, irmãos, o quanto nós estamos sendo perseguidos por causa da palavra de Deus. Da multidão dos que creram era um coração. O Escritor é bem alto, e a alma. Era um coração e a alma, unidos em Cristo. Ninguém conseguia
exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Nós somos possuidores, irmãos. Nós somos possuidores que nós não abrimos mão de nada daquilo que nós temos para oferecer para ninguém, quer seja irmão, quer seja incrédulo. Mas pasmem, muitos lá fora nós não sabemos ainda se são nossos irmãos ou se serão nossos irmãos, porque dependem de nós para que o Evangelho seja anunciado e Cristo chegar até eles. Mas nós somos possuidores, nós não abrimos mão de nada. Essa é a nossa realidade, irmãos. Hoje, nós queremos mais e mais